Jesus e aquilo que Ele colocou no meu coração. Eu quero agradecer a oportunidade pela vida da minha líder, a irmã Tatiane, a irmã Patrícia, as minhas amigas do Círculo de Oração Rompendo em Fé, as minhas irmãs. Muito obrigado. A vida da minha pastora Josiele, o meu pastor Reinaldo, que me permitiram estar aqui trazendo essa palavra nesta noite. A vida do meu esposo, o diácono Tiago, que está ali também. E a todos os irmãos que estão aqui. Abra sua Bíblia no tema deste culto, em 2 Reis, capítulo 4. Aqueles que trouxeram a sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 4. Eu vou estar lendo do 1 ao 7. Glória a Deus, aleluias. Todos acharam? Digam amém. Glória a Deus. Certa mulher, viúva, de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa? Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois, entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhes passavam as vasilhas e elas as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Glória a Deus. Podem se assentar. Aleluias. Glória a Deus. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Nesta passagem, nós podemos ver a história de uma mulher viúva. Uma mulher a qual perdeu o seu esposo, tinha 2 filhos, mas se encontrava endividada, porque seu esposo havia morrido e havia deixado uma dívida, a qual naquela época, aos olhos do homem, era impossível pagar. Era impossível quitar aquela dívida. A dívida era tão alta a ponto de os credores daquela época quererem tomarem os seus 2 filhos para serem vendidos como escravos e assim poder quitar aquela dívida. O que me chama a atenção nessa passagem, e o que nós podemos perceber também, é que aquela mulher, ela procura o profeta Eliseu, ela procura um homem de Deus, ela procura socorro a um homem de Deus, ela não procura qualquer um. Ela diz a Eliseu: o teu servo está morto, e tu sabes que ele temia a Deus, que ele era temente a Deus. Eliseu então diz: o que queres que eu te faça? O que você tem em casa? Aquela serva diz: a tua serva não tem nada, a não ser um jarro de azeite. Repare que ela não vai se aconselhar com qualquer pessoa, ela não vai se aconselhar, ela não vai pedir socorro a qualquer pessoa que ela encontra pela frente. Ela vai pedir conselho, ela vai pedir socorro a um profeta de Deus, a um homem temente a Deus, a um homem que tinha intimidade com Deus. E me chama a atenção que muitas vezes de nós procuramos conselhos com qualquer pessoa, com qualquer um. Nós procuramos conselhos com colegas do Instagram, nós procuramos conselhos com vizinhos que não têm uma vida com Deus,
que nem às vezes nem conversa com você e você vai lá correndo contar os seus problemas, as suas dificuldades. E nesta noite eu já quero dizer a quem você tem pedido conselho, a quem você tem buscado socorro. Será que é com qualquer pessoa que você vê na sua frente? Será que é com pessoas sábias? Pessoas que têm intimidade com Deus, que têm a vida reta e que podem te ajudar na situação que você está passando? Aquela mulher, ela precisava de dinheiro para quitar a sua dívida. Talvez quem você vai pedir conselho, vai pedir socorro, não tem dinheiro para te ajudar, mas tem uma palavra sábia, te dá esperança, te dá força, ajuda você a aumentar a sua fé e a prosseguir adiante e a não desistir. E a quem você tem buscado conselho? Será que são com pessoas sábias? Ou será que é com pessoas que não têm nenhuma vida com Deus, que não, como a diaconisa Leonara disse na quinta-feira, pessoas que não frutificam, pessoas que não dão frutos? O que acontece no dia de hoje são muitas mulheres, muitas de nós, passarmos por dificuldades, por problemas dentro da nossa casa e sairmos contando para vizinhas, para amigas do trabalho, amigas que se dizem amigas, mas na verdade não são amigas. Mulheres que contam dificuldades do seu casamento dentro de casa, contam para qualquer uma. Mulheres que contam as dificuldades que passam dentro da sua casa com seus filhos, sai contando para qualquer uma. O que mais acontece são mulheres que, nos dias de hoje, mulheres que não são sábias. Mulheres que passam dificuldades, pastora Josiele, no seu casamento e sai contando para a vizinha assim: meu casamento está tão difícil dentro de casa, meu esposo está tão difícil, eu não suporto ver meu esposo, que a gente já se estranha, que a gente já não se dá bem. Eu até amo ele, eu até gosto dele, mas não está dando não está dando para suportar. E o que a vizinha aconselha? Larga ele, fica com ele não. Ah, você não merece passar por isso tudo não. Se eu fosse você, eu mandava ele embora de casa. Eu não ficava com esse homem não. Muitas vezes é esse conselho que mulheres sábias, que mulheres que não são sábias vão procurar socorro. E o que acontece? Ela põe o marido para fora de casa. Ela fala: sai daqui, eu não mereço estar passando por isso tudo não. No outro dia, a sua vizinha, quem você foi se aconselhar, está com seu esposo dentro da sua casa. Muitas vezes é isso que acontece no nosso dia a dia. Mulheres que não têm sabedoria nenhuma de buscar conselhos com os seus líderes, com os seus pastores, a dobrar o joelho e pedir socorro a Deus. Aquela mulher viúva, ela foi sábia. Ela estava passando por uma situação bem difícil. Imagine você, o seu esposo falecer, você ter a chance de perder os seus 2 filhos, não ver eles nunca mais por conta de uma dívida. Mas aquela mulher não. Ela foi de encontro ao profeta Eliseu. E ela foi pedir socorro a ele. Eliseu então diz: o que queres que eu te faça? O que você tem em casa? Ela diz: esta tua serva não tem nada, a não ser um jarro de azeite. Repare que primeiro ela olha para o que ela não tem em casa, para depois ela se lembrar que ela tem tudo dentro de casa. E aí o milagre aí já começa a acontecer. Muitas vezes nós olhamos para a dificuldade, nós olhamos para o negativo. E a solução está na nossa frente. E a solução está dentro da nossa casa, está dentro do nosso lar. O problema daquela viúva naquele momento
era falta de dinheiro. Mas aquela viúva, ela teve fé. Ela teve fé. Porque se ela não tivesse fé e se ela não acreditasse num Deus que podia fazer o impossível na vida dela, no Deus que podia resolver aquela situação, ela nem tinha procurado o profeta Eliseu. Ela nem tinha procurado se aconselhar com ele, pedir socorro a ele. Então aquela mulher, naquele momento, ela agiu com bastante sabedoria. Ela teve fé. Ela se lembrou que ela tem um Deus que pode todas as coisas. Ela se lembrou que o seu marido, a qual havia morrido, ele era temente a Deus, ele era fiel a Deus. Então, se você é fiel a Deus, se você anda numa vida constante, direito com Deus, algo Deus vai fazer na sua vida, assim como Deus fez na vida daquela viúva. Aleluias, glória a Deus. E Eliseu diz o quê? Peça vasos emprestados. Peça vasilhas emprestadas. Vasilhas vazias, muitas vasilhas. E aquela viúva fez o quê? Ela correu e pediu vasilhas emprestadas. Vasos emprestados. Ela foi obediente. Ela foi obediente a um homem que podia ajudar ela e resolver a situação dela naquele momento. E quantas vezes nós também queremos o milagre, mas nós não queremos obedecer. O que adianta nós querermos o milagre, mas não querermos obedecer? E Deus estava ali para realizar um milagre naquela vida daquela mulher. Bastava somente ela ter fé e obedecer às instruções que Deus deu para ela naquela hora. Aleluias, glórias a Deus. Às vezes, muitas vezes nós perguntamos para nós mesmos, às vezes nós vimos na internet Deus operar milagres na Ásia, no Oriente Médio, vemos o paralítico andar, Deus realizar milagres naquele meio. Vemos o surdo passar a ouvir, nos perguntamos por que Deus faz tanto milagres lá e no meio de nós não acontecem essas coisas. Por que Deus realiza milagres lá e não realiza milagres aqui? Aquele povo na África, eles têm uma solução e duas opções. Ou Deus faz, ou Deus faz. Eles não têm outra solução. Eles só têm Deus na vida deles. Eles não têm a quem recorrer. Eles não têm governo, eles não têm presidente que possa os ajudar. Eles não têm vereador, eles não têm prefeito que possa ajudar eles. Eles só têm a Deus. Então, na situação que aquele povo vive de fome, ou Deus faz, ou Deus faz. E Deus realiza milagres no meio deles. Por quê? Porque primeiramente eles procuram a Deus. Eles não procuram outra pessoa. Eles não procuram socorro com a primeira pessoa que eles encontram à frente. Eles buscam sempre a solução em Deus. E é por este motivo que Deus realiza um milagre no meio deles. E a quem você está pedindo socorro? E a quem você está clamando? E a quem você está buscando o seu milagre? Será que é em Deus? Ou será que é nos seus vizinhos? Ou será que é no seu colega de trabalho? Deus realiza um milagre na vida daquela viúva por meio da fé dela. Por meio da fé que ela tinha. A quantidade de vasilhas que ela pediu emprestado representava o tamanho da fé que ela tinha. Quantas vasilhas você trouxe nessa noite diante do Senhor Jesus? Aquelas vasilhas também significavam a dificuldade que aquela mulher estava passando, as lutas que ela tinha. Aquelas vasilhas também representavam isso. E quantos jarros, quantas vasilhas
você põe diante do Senhor Jesus. Ela podia ter levado uma vasilha, porque o Senhor ia encher, o Senhor ia fazer milagre. Ela podia ter levado 2 vasilhas, o Senhor ia encher, o Senhor ia fazer milagre. Aquelas vasilhas significavam o tamanho da fé daquela viúva. Quantas vasilhas você tem apresentado para o Senhor Jesus? Quantos jarros você tem apresentado para o Senhor Jesus? No seu momento de dificuldade, no seu momento de luta, o que você tem apresentado ao Senhor Jesus? Você tem pedido socorro a Ele? Você tem clamado a Ele? O Senhor Jesus está dizendo nesta noite: venha do jeito que você estiver, venha com a dificuldade que você estiver, traga os seus jarros vazios, porque o Senhor pode encher nesta noite com o teu milagre. Basta somente você ter fé e trazer as suas vasilhas vazias diante do Senhor Jesus. Não olhe para a dificuldade como aquela viúva fez no primeiro momento. Quase que ela não recebe o seu milagre. Porque ela disse que ela não tinha nada, mas na verdade ela tinha tudo. E às vezes nós dizemos da boca para fora que nós não temos nada, mas na verdade nós temos tudo. Nós temos tudo. O Senhor Jesus, Ele vai realizar milagres, com o que você tem dentro da sua casa. É com o que você tem naquele momento. Ele não vai te dar para depois Ele realizar o milagre, não. O milagre na vida daquela viúva começou ali naquele momento apenas com um jarro de azeite. Foi ali que Deus fez aquele azeite se transbordar em vasilha em vasilha. Foi ali que Deus fez realizar o milagre na vida daquela viúva e na vida daquela família. Na verdade, nós somos ingratos. Na verdade, Deus quer fazer, mas nós não permitimos Deus fazer. Deus quer abrir as portas, mas nós não permitimos Ele abrir a porta. Quantas pessoas que estão desempregadas, que às vezes têm talentos, pastora, mas não usam dos seus talentos. Quantas pessoas que falam, que murmuram, a porta não se abre. Eu já deixei currículos e ninguém me chama para uma entrevista. Irmão, se você tem uma enxada dentro de casa, o seu milagre está ali. Você pode capinar um lote e ali ter dinheiro para sustentar a sua família. Basta você querer. Às vezes o milagre está dentro da nossa casa e nós estamos sempre olhando para a dificuldade. Nós estamos sempre olhando para o lado negativo. Aleluias, glórias a Deus. A grande diferença vai estar nas nossas atitudes. A grande diferença vai estar na nossa vida com Deus. No nosso compromisso com Deus. Na nossa fé que nós temos em nosso Deus. Porque se nós também não temos fé, não é possível Deus realizar milagres em nossa vida. Não é possível Deus fazer o sobrenatural na nossa vida. É momento de nós, como igreja, se reerguer, aumentar a nossa fé e deixar Deus fazer o que Ele tem para fazer dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Aleluias, glórias a Deus. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Nós vamos receber do Senhor Jesus, conforme aquilo que nós colocarmos diante do altar dele. Conforme for a nossa fé diante do Senhor Jesus. Como está a sua fé nesta noite? Como estão os seus jarros nesta noite? Os teus jarros já estão cheios a ponto de se transbordar? Ou seus jarros estão vazios, mas você também não quer que Deus opere o milagre na sua vida? Mas você também não quer que Deus faça algo na sua vida? É como a diaconisa
Leonara falou quinta-feira, nós devemos frutificar. Nós não podemos ficar parados, sempre nas mesmas coisas. Nós devemos nos encher cada dia da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus. Nós devemos deixar Deus nos encher, nós devemos deixar este vaso transbordar a ponto de fazer milagre na vida de outras pessoas. Aleluias, glórias a Deus. Nesta noite você tem que estar disponível a deixar Deus te encher. Nesta noite você tem que pedir vasilhas emprestadas e deixar Deus te encher. Nesta noite você tem que ter sabedoria como aquela viúva teve e procurar a um Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas. Nesta noite você tem que agir com sabedoria e procurar pessoas que podem te aconselhar na situação que você está passando. Não procure qualquer um. Tem pessoas que vão aumentar a nossa fé. Tem pessoas que vão te incentivar a seguir um propósito. Mas tem pessoas que vão te afundar. Tem pessoas que vão te colocar lá embaixo. Tem pessoas que vão fazer a situação piorar mais ainda da forma que você está. E Deus está falando nesta noite, peça socorro. Peça vasos emprestados. Peça conselhos a pessoas sábias, a pessoas que frutificam, a pessoas que têm caráter, a pessoas que são íntegras, as pessoas corretas, que têm uma vida reta com Deus. Não busque conselhos com qualquer um. Eu lembro uma vez que eu estava passando por uma dificuldade dentro de mim. Eu não sabia o que fazer, mas eu ficava calada. Eu não falava para ninguém, eu ficava calada. E pensando comigo mesmo, eu disse assim, eu vou pedir conselho à pastora. Mas o Espírito Santo de Deus já estava trabalhando e foi tão lindo que ela mesma veio até a mim e disse, eu preciso falar com você. Eu fui me recordando isso hoje. E ela disse, eu preciso falar com você. E eu contei a situação a qual eu estava passando para ela. Eu contei a minha dificuldade, eu contei os meus problemas. Eu não contei para qualquer um. Eu contei para alguém que eu podia confiar naquele momento e para alguém que podia me ajudar naquela hora. E a única coisa que ela fez, ela não me julgou. Ela não disse, você está errada. Ela só me deu conselhos, ela só me deu instruções. E eu segui as instruções que ela me deu. Eu também fui sábia naquela hora e fui obediente às instruções que ela me deu. Às vezes nós passamos dificuldade na nossa casa, na nossa vida, porque nós também não procuramos a pessoa certa, porque nós não se aconselhamos com pessoas corretas. Quantas vezes você conta os seus problemas, você conta coisas íntimas para qualquer um. E sabe o que acontece ali? Acontece uma batalha espiritual, uma trava espiritual em que as coisas não fluem, em que as coisas nada fluem, em que você não vai para frente, em que você não vai para trás, em que você fica no mesmo lugar. O Senhor Jesus está dizendo nesta noite, busque a pessoa certa, busque a Ele, clame a Ele, que Ele pode resolver o seu problema. Ele pode te ajudar a você passar nessa dificuldade que você está enfrentando. Basta somente você ter fé e buscar a Ele. Busque ao Senhor Jesus. Não há o que temer a uma solução. É como aquele povo da África. Só tem uma solução que é Deus. Ou Deus faz. Não há mais ninguém que possa fazer. Irmãos, Deus não precisa de um cenário perfeito para realizar milagre na sua vida.
Ele não precisa de uma situação favorável para fazer o milagre na sua vida. Deus não vai fazer milagre quando a situação estiver perfeita, quando estiver tudo bonitinho, tudo pronto, não. Deus vai fazer milagre no meio da sua dificuldade. Deus vai fazer milagre no meio da tua batalha. Para você poder enxergar que você não precisa de mais ninguém. Para você enxergar que você precisa só de Deus. É isso que Ele quer fazer na sua vida. É isso que Ele quer que você enxergue. Que você não precisa de mais ninguém a não ser Ele. Aleluias, glória a Deus. Que nesta noite nós possamos sair daqui e fazer como aquela mulher viúva. Ter fé, ter sabedoria e ser obediente. Ela podia fazer qualquer outra coisa. Ela podia se desesperar, ela podia chorar, ela podia se calar, ela podia ficar quietinha e deixar mesmo os seus filhos serem entregues para os credores daquela época e serem vendidos como escravos. Mas não, ela se levantou, ela teve fé, ela se lembrou que ela talvez não podia ter nada, mas ela se lembrou que ela tinha tudo. E naquele tudo que ela tinha, Deus podia operar o milagre. E naquele pouco que ela tinha dentro de casa, Deus podia operar o milagre. Nesta noite eu quero dizer que Deus vai operar o milagre no pouco que você tem dentro da sua casa. Deus vai operar o milagre na situação que você está enfrentando. Aleluia, glória a Deus. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.